Olá, estamos começando mais um programa Identidade. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Américo de Deus, do Rede, Partido Rede, banesiano há 40 anos e formado também em Finanças pela Universidade Federal de Sergipe. Américo de Deus, com sobrenome desse, nos leva a acreditar que é iluminado desde criança. Primeiramente, é uma satisfação participar desse grande programa e faço minha as suas palavras. Uma satisfação e um orgulho socializar para a comunidade de forma geral um pouco do seu vereador. De Deus, Américo de Deus. A nossa família é uma família já abençoada. Já nascemos com nome estratégico, né? Que Deus que nos protege, que nos dá a força necessária. Muita luz, né? Dá muita luz, que pulveriza o amor. Então, muito orgulho ter nascido nessa família abençoada, uma família que tem um grande comprometimento com o sentimento do próximo, de se doar, de se inserir no processo também, tomando as dores dos outros e se somando, sendo a nossa também. Um espírito de comunidade, de uma forma geral. Isso nos leva, falar em Deus, nos leva à religião. Como foi a orientação familiar do vereador? Como foi a sua infância, a convivência, a orientação da mãe, do papai? Primeiramente, eu nasci ali no fundo do campo do Confiança. Então, portanto, eu sou confiança de corpo, alma e coração. Num sítio, então na época é um sítio, onde o proprietário fez a doação assim, então, o processo de minha mãe morar juntamente com meu pai. Meu pai, então, pescador de rede grande do bairro Industrial. Então, nós vivemos uma família de extrema pobreza. Mas a minha mãe sempre preservou pelo direcionamento correto da educação e ficar vigilante dos seus filhos. Aos 2 anos de idade, nós se mudamos para o bairro Porto Dantas. A minha mãe teve uma barriga e, naquela época, tinha uma verba que o governo dava, uma verba de barriga, dava um nomezinho assim, e ela ali guardou aquele dinheiro, comprou um terreno no bairro Porto Dantas. Tinha uma visão empreendedora já, né? Exatamente. Porque o sofrimento ali de estar mudando sempre de residência, de localização, sempre vai fazendo o sofrimento que você tenha um pouco de juízo. Minha mãe sempre foi uma pessoa ajuizada. Ela guardou esse dinheiro e comprou o terreno. O terreno naquela época era um terreno dentro de uma lagoa e tinha até vários formigueiros. Mas era o que o dinheiro dava e foi ali. A nossa casa primeiro foi uma casa de taipa, inclusive a construção foi com barro e a vara do mangue. Sim. Mas ali, com todo cuidado e zelo, a minha mãe sempre perseverou no cuidado com seus filhos, sempre entendendo que a gente teria também uma oportunidade no futuro. Na parte do estudo, eu, há 5 anos, 6 anos de idade, minha família começou a estudar no SAMI, meus irmãos começaram a fazer a parte profissional. Por exemplo, tem um irmão que foi formado lá no SAMI em marcenaria e carpintaria, o outro se formou em soldador. Então o SAMI tinha essa função de estudo, né? Da educação e social. Então ele introduzia também os jovens, dando a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho. Então meu irmão, aos 6 anos de idade, meu irmão levava junto com ele para Aruçami, enquanto as aulas estavam sendo desenvolvidas, melhor dizendo, eu ficava lá no fundo da sala de aula, lá, aguardando o horário da merenda. Porque quando batia o sino, tinha a merenda. Mas em casa, a deficiência de recursos, não tinha condições, então meu irmão me levava juntamente para amenizar lá já o sofrimento. E lá no fundo da sala de aula eu comecei a fazer professor no ensinamento e eu comecei a responder algumas coisas. A professora me notou lá e perguntou de quem é esse menino. Quem é esse menino aí? Aí ficou aí olhando assim, ele disse: professor, me desculpe, mas é meu irmão. Eu estou trazendo ele aqui porque lá em casa as coisas estão difíceis e ele veio aqui por causa da merenda e tudo mais. A professora olhou para mim assim e disse: olha, esse menino tem futuro, eu vou matricular ele. Aí ela me matriculou e aos 7, 8 anos de idade, o coronel Max do SAMI, então presidente, me adotou. Então é o seguinte, eu fiquei morando no SAMI também. Foi? Inclusive eu estudava pelo dia, estudava pela manhã, pela tarde eu fazia a capinagem, pegava aquelas tesouras grandes, saía capinando lá o SAMI, os locais de lá, e dormia à noite lá com os idosos, né? Dormia à noite com os idosos. Na casa dos seus pais só final de semana? Exatamente. Depois o coronel me levou para a casa dele. Então eu comecei a cuidar da casa dele. Lá, em um certo período, ele perguntou: você quer continuar morando comigo ou você quer ir para o Banese como office boy? Aí eu disse: eu quero ir para o Banese como office boy, porque assim eu tenho a oportunidade mais de crescer e dar um sustento melhor para a minha família. O senhor falou em Banese, que daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos trilhar um pouquinho
por suas atividades em universidade e também profissional. No início o senhor falou que seu pai era pescador de grande rede, mas era aquele pescador que aumentava o tamanho do peixe quando chegava em casa, não era real? Não, pelo contrário. O sofrimento era tão grande que meu pai, é o seguinte, quando você é pescador de rede grande, meu pai tinha um apelido de Zé Grande. É. E meu pai naquela época, inclusive, às vezes eu ia também junto, para quando chegava os barcos, eu ia fazer a lavagem dos barcos, tirar água e tudo mais, e ganhava um pouquinho mais, um quião, podia dizer assim, a mais, quem lavasse o barco, e eu era encarregado dessa parte. Mas meu pai também é o seguinte, tem o vício da cachaça. Eita, então, às vezes, quando chegava em casa, passava 3, 4 dias pescando, mas quando chegava em casa, já chegava em casa no processo alcoólico. Tomava umas lapadas. Alcoólico, e tanto é que ele faleceu por questão da bebida alcoólica. Ele faleceu aos 45 anos de idade. Jovem, né? Jovem, mas foi para o processo da bebida. Então, o sofrimento de minha mãe aumentava cada vez mais, porque não tinha uma consistência de recursos em casa. Mas era um pescador respeitado. Mas era um pescador respeitado, amigueiro e tudo mais, mas tinha esse vício que eu dominava. Né? Por conta dessa questão, a nossa situação era muito mais difícil ainda. Parece que por conta dessas dificuldades, o senhor, aos 15 anos, já era um pouco o pai da casa, o esteio, né? Veja bem, com essa responsabilidade, eu também nesse ínterim me tornei pescador também, mas não de rede grande, mas tinha que sustentar a família. Peguei carrego no mercado, vendi picolé, vendia geladinhos, vendia pirulito, vendia cocada, sempre para trazer o sustento da família. Aos 15 anos de idade, meus irmãos, o meu irmão mais velho casou e se mudou, e o meu irmão, o outro mais velho, o outro em seguida, ele foi para São Paulo. Então quem ficou? Foi lá, tentar sorte na cidade grande. Então quem ficou para sustentar a família? Eu. Meu pai, você não podia contar muito, pelo vício, não era o problema dele não, o vício. Então eu tive que sustentar a família. Então desde os 15 anos de idade eu faço feira. Eu faço a feira da minha casa, faço a feira da minha mãe, faço a feira do Clube do Banese, lá tudo mais. O senhor falou... tem esse período que... Esse tema que ele está abordando aí é porque ele é formado, tem conhecimento de professor em finanças. Nós vamos abordar tudo isso com profundidade, essa capacidade de conhecer gastos, reduzir custos no segundo bloco. E inclusive, aqui botando um diferencial, aqui fazendo esse retrospecto, eu estudei no SAMI, estudei no Colégio Castelo Branco, né? Castelo Branco, e no Colégio Ateneu Sargipense. E no Colégio Bertolando de Portela, nas escolas públicas, mostrando que você, quando quer, chega lá, independentemente que for o local. Eu acho que o aluno, ele tem a oportunidade, desde quando ele tem na sua visão, na sua cabeça, querer crescer na vida, não querer ser mais um da marginalidade, e sim a dar exemplo. Esse foi o nosso norte, mas alicerçado por uma mãe que estava lá. Orientação familiar. Exatamente. Então a mãe é o esteio que direciona os seus filhos. Agora, cada um segue do jeito que quiser. Eu, particularmente, e os meus irmãos seguimos nesse direcionamento. E nossa família é grandiosa porque teve lá essa visão daquela senhora que hoje, aos 83 anos, ainda está lá segura, firme e forte para nos orientar. Muito bem, vereador e telespectador. Nós vamos rapidinho um intervalo e na volta vamos falar de atividade no banco, atividade sindical e a atividade na universidade. É o programa Identidade. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Identidade, estamos entrevistando o vereador Américo de Deus. O senhor já deu pinceladas sobre a atividade profissional, seu conhecimento de ordem financeira desde menino, já fazia as feiras, mas como foi a sua chegada à universidade? Primeiramente, aos 14, fazendo aqui um retrospecto, aos 14 anos eu estudei no colégio, no SAMI, conforme falei, estudei no colégio Castelo Branco, lá no bairro Industrial, à noite no colégio Ateneu Sargipense e concluindo no Bertolando de Portela, no conjunto Augusto Franco. Augusto Franco. Para chegar na universidade, primeiramente eu priorizei o quê? O trabalho. Porque sem você não trabalhar, na época, exatamente, né? Você não tem, exatamente, precisa sustentar a família. E a maioria da minha parte dos estudos foram à noite, porque eu tinha que estudar pelo dia e trabalhar à noite. Desculpe-me, estudar pela noite e trabalhar pelo dia. É verdade. Porque para garantir o sustento. Mas aí, em um certo momento, lá já no Banese, eu vi a necessidade de ter um curso superior. Verificando algumas pessoas, a dificuldade de algumas pessoas no processo de formação profissional,
e nos crescer através dos estudos, eu tenho um sonho de ter um nível superior para exatamente servir como vitrine para os meus filhos e os meus irmãos, que na época ainda não tinha esse nível superior. Aí eu peguei, fiz o teste na UNIT, na Universidade Federal, no UNIT, Universidade de Tiradentes, para tecnólogo em gestão financeira. Então, um certo tempo afastado da sala de aula, mas eu sempre ficava estudando alguma coisa no horário da noite, lá no Banese. Não se descuidou, não? Exatamente, passei em 6º lugar. E me formei em tecnólogo em gestão financeira. Na UNIT também, eu fui eleito como o líder da sala de aula e realizei o primeiro seminário de marketing da UNIT, foi feito lá na pós-graduação. Na pós-graduação. Não, na UNIT, primeiro seminário de marketing, sem ser pós-graduado de marketing. No curso de tecnólogo em gestão financeira. Depois que eu fiz o concurso, o teste lá na Universidade Federal de Sergipe e fiz pós-graduação em marketing pela Universidade Federal de Sergipe. E como foi a entrada, através do concurso, ao Banese, a carreira no Banese? Isso, perfeito. Quando o Coronel Max me adotou, morava na sua residência, cuidava do jardim da residência. Então, aos 14 anos, ele perguntou se eu gostaria de continuar com ele, mas tinha uma oportunidade do Banese que estava lançando um projeto piloto para menores estagiários, office boy. Era um projeto que ia verificar se dava certo. Se desse certo, o banco ia expandir para as demais agências. Aí foram três office boy. E eu aceitei o desafio, entendendo que a minha margem de crescimento lá seria maior. E como de fato foi, né? Como de fato foi. A minha responsabilidade com a minha família. Naquela época, como o esteio da casa já, eu tinha a responsabilidade financeira. Então, iniciei aos 14 anos no Banese. E veio o concurso? Aos 18 anos, quando finalizou o meu tempo, foi de 14 até 18, aí o banco me contratou por uma empresa por mais um ano, lá, porque eu não queria perder os meus serviços, e lá surgiu um concurso externo. Eu fiz o concurso externo, passei, aí passei para o caixa de caixa executivo, depois passei para a tesouraria, coordenador, supervisor de turno, chefe de setor, coordenador de área e me aposentei agora como gerente de área e presidente do Clube do Banese. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a atividade no Clube do Banese, no sindicato, porque agora nós vamos ouvir o depoimento de uma pessoa que o senhor conhece bastante e ela também o conhece bastante dessa rotina de trabalho profissional. Érica, conhece a dona Érica Patrícia? Então vamos ver. Fala, Érica. Américo, ele é muito fácil falar de Américo, né? Porque Américo ele é uma pessoa extremamente simples e ele tem assim uma característica que para mim é primordial num ser humano. Ele é muito ético, né? Uma pessoa ser ética para mim hoje em dia, na condição que a gente está vivendo, com essa conjuntura toda do país, a sociedade, né, ansiando de certa forma moralidade. Então falar de uma pessoa ética é muito interessante, né? Ele é uma pessoa extremamente justa e a gente tem assim essa parte da humanidade também dele que é muito marcante. Então são características que eu admiro no homem Américo. E ele está, de certa forma, trazendo isso para o mandato dele, né? Porque quando a gente apostou em acreditar nessa proposta, é porque realmente a gente já conhecia Américo como ser humano, como pessoa mesmo, né? E eu acho que ele está desenvolvendo, ele está trazendo para o mandato dele uma característica muito marcante, que é essa questão de ser justo, ético, de ser honesto, né? Ele é um cara extremamente honesto. E a simplicidade também, que é fantástico. É uma pessoa muito acessível, é muito fácil de diálogo, é muito tranquilo, assim. Eu gosto muito de Américo. Pois é, vereador Américo de Deus, a sua amiga Érica Patrícia falou com muito carinho, com muito zelo, essa questão da amizade, do seu respeito aos seus colegas, principalmente nessa atividade do Banese, né, do clube. Olha, é um compromisso que eu tenho. Pela minha situação, na minha família, e agora na posição que eu estou, eu tenho um grande compromisso com o povo. Hoje, no descrédito da política partidária, sucateamento, corrupção, então eu tenho que passar para as pessoas, principalmente aquelas que estão ao meu redor, a coisa correta como deve ser. Porque se perdermos a decência
e o timão de direcionar a coisa certa para as pessoas, pulverizar, a gente perde os objetivos, perde o sonho. Então eu tento sempre me policiar. E às vezes não é fácil se você ser decente, porque sofre ainda até discriminação por conta disso. Ser honesto hoje parece exceção, isso, né? Isso. Mas você tem que ter essa visão. Tem que passar para as pessoas esse ensinamento, porque exatamente nós só teremos um país melhor, justo, quando as pessoas tiverem a consciência de um comportamento que é dele, primeiro dele. Porque eu não posso utilizar um discurso vazio. Você tem que ter no seu interior, querer mudar, não na parte exterior. Você tem que ser produto e não embalagem. Como disse a Érica, a sua atividade banesiana e no clube e de sindicato, isso ajudou muito nesse crescimento de convivência social? Ajudou muito. Tudo foi um aprendizado, desde a minha infância, mas é um aprendizado que a gente chega agora aos 55 anos de idade, você não sabe de tudo, cada vez mais você vai aprendendo, mas você tem uma base. Muita experiência. Uma base, muita experiência. O sofrimento dos outros, você tem que receber esse sofrimento e dizer assim, esse sofrimento eu vou receber, mas eu tenho condições de dar algo em troca. E dar algo em troca é você tomar a responsabilidade pelos outros e fazer o processo de decência. No sindicato bancário eu aprendi a parte do movimento sindical, política sindical, aprendi a defender o trabalhador, aprendi todo o processo de negociação, como é que se dá, mas assim, foi um grande aprendizado em termos de você achar o mundo melhor, de você começar a abrir o leque, uma nova visão de país e de mundo, de dar essa oportunidade. Alguns, claro que não vê dessa forma, mas eu observei dessa forma. A questão do clube do Banese foi assim um aprendizado extremamente benéfico. A convivência com as pessoas, o diálogo, uma oportunidade de você utilizar o microfone e dizer o que você pensa. Fazer amigos. O feedback das pessoas, os amigos ali, juntamente com você, cada um com a sua visão, missão, e você ali atendendo a todos, mas ali pulverizando e pegando o que é de bom. Então eu vou aproveitar seu gancho, eu deveria ter colocado, geralmente eu coloco o primeiro depoimento no primeiro bloco, mas como está muito ligado a essa convivência, trabalho social, vamos ouvir o depoimento de mais um amigo seu, o Nino Fraga. Fala, Nino. Américo tem um temperamento, quem o conhece já de algum tempo, pelo menos dentro do Banese, na época, tem um temperamento muito forte, é uma pessoa que, ao mesmo tempo em que ele é muito afável, muito amigo, isso sempre, mas também é um homem determinado, de um caráter íntegro e que zela por tratar bem as pessoas e fazer valer as instituições. Américo, como vereador, tem um trabalho voltado para os carentes, os necessitados, para as pessoas voltadamente de periferia, e isso é uma coisa muito própria dele. Ele é um homem simples, de origem humilde, católico, e não à toa traz em seu nome um sobrenome de peso, Américo de Deus. Precisa dizer mais alguma coisa? E aí, vereador Américo de Deus, o Nino falou muito também do seu coração, dessa coisa de ser solidário, de ser fraterno. O senhor também é um colaborador da ONG do Nino? Olha, eu aproveitei esse espaço, utilizando os sindicatos bancários e utilizando agora na presidência do Clube do Banese, com muita honra, que os colegas me elegeram por 3 gestões consecutivas. Foi assim um dom, um presente. E eu utilizei aquele espaço do Clube do Banese também, que disse o seguinte: se Deus lhe dá um pouco do que Deus lhe dá, você distribua com quem precisa. E sempre observei que existem algumas entidades sérias, pessoas que têm uma grande visão, um grande coração, se doando para amenizar o sofrimento, colocando ali um pouco do seu carinho, a sua atenção, dos seus recursos, para amenizar o sofrimento dos irmãos. E eu disse, bom, nós podemos ajudar. E ali no Clube do Banese, sempre de mês a mês, de 2 em 2 meses, geralmente, nós fazemos bingos beneficentes. Uhum. E essas entidades, a AMO, o GAC,
a comunidade de fraternidade, que toda semana pega lá a alimentação no clube, essa comunidade pega lá. E o Lar do Cilar, de Nino e Eliane, a sua esposa, que eu conheci lá no Banese, fazendo lá uma corrida, depois fizeram pedido para fazer um bingo, em prol lá dos mendigos de rua. Então eu observei que ali é uma oportunidade também de nós ajudarmos. E é um trabalho sério. É um trabalho sério. Então eu me somei a essas entidades. Por exemplo, agora mesmo, eu estou vindo do SAMI. Eu deixei lá um pacote, 100 fraldas e a minha contribuição mensal do SAMI. Daqui a pouco estou indo lá no Lar Infantil Cristo Redentor, no Santos Dumont. Todo mês, eu tenho um compromisso com ele todo mês. Inclusive, ele disseram o seguinte, senhor Américo, se o senhor não desse nessa contribuição aqui, nós já estávamos fechados. Quer dizer, essa caridade vai além da política, vai ao coração. Exatamente, já vem antes da política. No Lar do Cilar, eu vou lá, inclusive, as porra dele não querem que você receba em recurso, em dinheiro. Ou eu deposito ou levo em mantimentos. Aí eu faço a arrecadação e já vou lá no final do mês para levar também lá a comunidade de fraternidade. E a comunidade de fraternidade pega toda semana no clube, já. E aqui o Lar do Cilar, que é uma entidade que acolhe mendigos de rua. Veja vocês o trabalho. Essa cidadã, ela se doou, ela se entregou, aí recebeu agora uma casa bem extensa lá em Areia Branca. Uma espécie de casa de passagem, vai passar isso. E lá está acolhendo os mendigos de rua. E o que sobra, veja você o coração dessa senhora, e o que sobra, ela ainda distribui nos hospitais. Então, você tem, por si só, se soma a ver essa generosidade, esse coração limpo, pessoas que Deus escolheu para dar um pouco do que tem. E eu me somo nessa questão, porque se eu tenho, é porque Deus me deu. E Deus, se eu tenho um pouquinho, então eu vou distribuir um pouco do que eu tenho para amenizar o sofrimento dos irmãos. Pronto, e no próximo bloco vamos falar de um presente que Deus lhe deu, que foi a sua vitória como parlamentar. É um intervalo rapidinho, vamos ver se a família aceitou de primeira, vai ser vereador, como é que nasceu esse projeto do vereador Américo de Deus. Programa Identidade volta já. Programa Identidade, entrevistando o vereador Américo de Deus, que a gente já disse no primeiro bloco, badesiano, passou pela universidade, pela escola pública, pelo sindicato, pelo Clube do Banese e chegou à política. A primeira pergunta que se faz, por que ser vereador e a família, como é que viu essa decisão? Primeiramente, nós somos políticos, né? Nascemos políticos na essência. E vamos morrer político. O homem é um ser sociável por natureza. Mas não tinha nenhum projeto político partidário. Fazia minhas observações e fazia minha parte social, sem estar com um olho no peixe e outro no gato. Sempre fazendo o bem sem olhar a quem. Mas chegou um momento, perto da minha aposentadoria, num país sucateado, um país cheio de descrédito, o sucateamento, e eu pensei, estou perto de me aposentar, estou vendo o sofrimento dos meus filhos em subemprego, com medo de perder emprego, o desemprego assolando o país todinho, e hoje não se tem opções de pessoas decentes para se inserir na política partidária. Então, observando, e não foi eu que dei o passo primeiro. Alguns associados do Clube do Banese, membros da imprensa, músicos, me chamaram para uma reunião. Aí Américo, tem uma reunião lá, vai fulano tal. Eu disse, bom, deve ser uma reunião política, vão querer meu apoio para alguma coisa. Mas só que antes, tem uma diretora do Clube do Banese que dizia o seguinte, o Américo, está vindo aqui muitos políticos aqui para o clube e fica olhando para você. Então é o seguinte, tem alguma coisa aí... Estavam lhe paquerando politicamente. Então uma pessoa verifica, tem olhando para você. Eu disse, não, é você porque eu gosto aqui do clube, que sempre tratei todo mundo, inclusive digo sempre lá que o Clube do Banese estava aberto, igual o Cristo Redentor, sempre de braços abertos. E nessa reunião, lá tinha alguns políticos, membros da imprensa, médicos e tudo mais, e eles foram lá e disseram, essa reunião aqui é de sério, com algum objetivo, e todos eram pré-candidatos. Pré-candidato, lá, e eu fui lá para dar o meu discurso, eu disse eu apoio o que você decidir aqui. Mas disseram o seguinte, olha, todos aqui são pré-candidatos, mas tem uma pessoa aqui, se colocar o nome, todo mundo sai. E passa a ser cabo eleitoral. Sim, e vamos trabalhar tudo para ele. Aí eu pensei, quem é esse aqui? Aí vi vários candidatos potenciais, mas no final disseram assim, olha, esse nome é você, Américo. Se você botar o nome, todo mundo aqui sai e vai lhe apoiar. Eu fiquei surpreso, pedi um tempo para pensar, consultei a minha família, consultei alguns amigos mais próximos, formadores de opinião, mas disseram para mim o seguinte, você já deveria ter ido há muito tempo, nós conhecemos quem é você,
E a família pensou como? Você. Seus filhos, seus netos, sua esposa? Primeiramente, trabalho como surpresa, né? Surpresa. Mas uma decisão minha, conhecendo um pouco de quem eu sou, acharam que é uma decisão acertada, pelo meu comprometimento em fazer política séria, decente. Então é o seguinte, a princípio tiveram logo aquele impacto, né? Inclusive uma vez eu falei com meu sobrinho, que ele é médico, médico, inclusive trabalha lá em Fortaleza, quando eu disse a ele que eu disse, eu vou ser candidato. Mas eu fiz assim, só uma contextualização do país, um desabafo, e ele disse que depois que eu venci as eleições assim, que eu fui candidato, ele disse assim, meu tio, naquele dia que o senhor disse que ia ser candidato, eu disse assim, poxa, meu tio endoidou. Uma boa loucura. Meu tio endoidou. E essa loucura acatada pela sociedade. E depois ele disse, agora eu estou vendo o senhor Estava já candidato, já eleito, fazendo política com decência. Então, para nós nunca perder os seus sonhos e nunca perder a possibilidade de se inserir para fazer um país melhor. Américo, então vamos ouvir mais um depoimento para depois a gente fazer um fechamento falando da sua atividade, como é que o senhor está convivendo e vivendo o plenário. Vamos ouvir então agora o depoimento do Oswaldo Sobral. Fala, Oswaldo. Admiro ele desde o clube do Banese, ou desde do Banese, depois ele hoje está aposentado, e depois no clube do Banese, intercalando, né, o Banese como funcionário e o Banese como diretor do Banese. Muito carnavalesco, toda a vida foi, e ainda hoje eu estou sentindo assim, porque que ele não se afaste do clube do Banese, mesmo ele como vereador. É uma pessoa muito educado, inclusive no Banese ele se dedicava a tudo, como presidente, como diretor, fazia tudo, de garçom, de servente, e a coisa que eu mais admirava ele era a simplicidade dele. Américo, você como vereador hoje, eu espero que o seu trabalho, o seu coração continue, tá entendendo? Que você toda a vida foi uma pessoa prestativa. Inclusive, o seu sobrenome é Américo de Deus e você realmente é de Deus porque você tem um coração muito bom. Pois é, o Oswaldo falou muito dessa sua postura de amigo, de muito zelo pelo que faz. Essa postura que traçou aí o Oswaldo está já em plenário, vai manter nesse nível, como é o vereador em plenário desses primeiros meses de experiência? O que o Oswaldo colocou é que é o seguinte, eu aprendi com os melhores, esteja onde estiver, assuma a função que você tiver, mas sempre procure fazer o melhor. E o melhor é você entender que ali é uma passagem. Então, se é uma passagem, você tem que procurar deixar exemplos. Qualificar, né? Exemplo. E exemplo é você buscando o seu melhor se dar. Se você não conseguir, às vezes, alguns objetivos, alguns projetos, mas você lutou, tentou fazer o melhor. E eu procurei aqui, quando eles falam aqui do Clube Bandeira, que eu sou carnavalesco e tudo mais, eu procuro fazer um diferencial em termos de uma prospecção de associados. Em clubes sociais hoje, naquele momento, em 2011, quando eu voltei, retornei ao Banese, ao Clube Banese como presidente, passar por um momento de dificuldade, difícil, a escassez de recursos, o patrimônio um pouco no processo de corrosão, e associados, né, saindo, deixando do seu quadro social. Então foi assim, eu apostar em um novo formato, direcionar eventos de cunho social onde o associado sentisse o ator e não o espectador, e colocando aqui novidades, usando a criatividade com valores ínfimos, a renovação. Então eu coloquei bloco o Clube Banese tem por terceiro, quarto ano, tem um bloco carnavalesco que desfila até a Orla de Atalaia, no domingo e na terça-feira do carnaval. Nós temos Réveillon hoje, no processo All Inclusive, já vai ser o quinto ano hoje, que o nosso Réveillon no processo All Inclusive, tudo incluso, comidas, bebidas, tudo. Quer dizer, se depender dessa nova diretoria que o senhor também faz parte, não vai morrer a coisa do carnaval pelas ruas, pelo clube? Né? Pelo contrário, alguns estão na diretoria desde o meu início e sabem muito bem como é que o processo se dá. E para que não perder a essência, eu continuo fazendo parte da diretoria do Clube Banese, como no Conselho Fiscal, mas quase todos os dias eu passo no Clube Banese, verifico como é que está a situação, que é dando ensinamento, formando novos diretores, e ali os demais auxiliando
para que exatamente ele consolide, porque eu não quero ganhar sozinho. Mas o Oswaldo falou, né, nessa linha que o senhor gosta de carnaval, da atividade cultural, mas na Câmara, vamos trazer para cá, o senhor também tem projetos nesse sentido na área cultural, ou é mais amplo, qual é a sua linha? Olha, veja bem, hoje eu sou o vereador que tem maior número de proposituras aqui na Câmara. São 742 proposituras. Das Entre requerimentos, indicações, projetos de lei? Exatamente, requerimentos, indicações, projeto de lei, projeto de resolução, sessões especiais. Está com todo o projeto de lei são 24. Nós temos aqui projeto de cunho social, por exemplo. Nós temos indicação da construção de um restaurante popular nos bairros de Aracaju, os mais populosos, entendendo que hoje, no momento de dificuldade, de escassez de trabalho, a pessoa da população mais carente, nas periferias, estão passando fome. Alguns não têm condições de ir até o restaurante Padre Pedro, que é R$1, porque exatamente tem a questão do deslocamento, transporte. Só quem está no centro já, então, né? nós vamos aproximar esses restaurantes para as comunidades mais carentes, porque ali próximo de você, tem um restaurante, por exemplo, eu coloquei no nosso projeto a criação do restaurante Irmã Dulce dos Pobres. E lá perto de você pode almoçar por R$1. Você pode pedir emprestado um vizinho R$1 e amenizar. Zoneia a cidade, faz isso, amenizar o seu sofrimento. Coloquei também a farmácia solidária, onde aquele remédio que você tem na sua casa, o médico passou 2 caixas de remédio e com uma só você se curou. Você não sentiu mais de problema. Sobrou, né? O que sobrou, você doar aos pontos estratégicos da prefeitura, os postos de saúde, elencando ali do vencimento, disponibilizando para a população, que às vezes você vai para o médico passa uma receita. E agora, para comprar o remédio? Você não tem o dinheiro para comprar o remédio. Aí você sai pedindo a outro, aí vem para aqui, para a Câmara, para pedir os vereadores, e fica naquela mendicância, aquele sofrimento. Então ele pode se dirigir a um posto daquele e verificar se aquele remédio tem alguma sobra. Não tem uma sobra. Nós temos projeto de cunho cultural, inclusive agora aprovamos o projeto que institui a música de Luiz Fontenelle, Sergipe Exibe Meu Lugar, como patrimônio cultural do povo aracajuano. Então, dentro desses 24 projetos, nós temos um projeto de cunho social e cunho em defesa da nossa natureza, da nossa natureza, preservação ambiental. Então, os projetos eles têm de todas as instâncias, de forma que a gente aqui abraça todas as necessidades da nossa comunidade. Então, vereador, para a gente encerrar, qual é a palavra de ordem, qual é a palavra que vai definir o perfil desse vereador a partir de agora para os seus eleitores e os aracajuanos, que agora eu sou vereador dos aracajuanos? Eu quero dizer ao povo aracajuano, de uma forma geral, que eu nunca vou perder a visão sistêmica de saber quem eu sou, primeiramente, com meus pés no chão. Quem eu sou, de onde eu vim e quem eu represento. Eu represento o povo de Aracaju. Não é esse cargo aqui que Deus me deu, que os aracajuanos me concederam, que vai fazer com que eu pense que sou melhor do que ninguém. Eu sou um ser humano, uma pessoa abençoada por Deus, por estar exercendo essa função aqui, numa função de transformação, num objetivo de dar exemplo, de sair, não de me perpetuar na processo político partidário. Eu, quando entrei aqui, eu quero dizer a vocês de coração, entrei e deixei minha mala lá ali, atrás da porta. Amanhã ou depois, hoje eu posso sair daqui, mas saio daqui com o dever cumprido, de fazer política com decência. Precisamos plantar de novo o arvoredo, renascer das cinzas, plantar de novo o arvoredo, para que nós tenhamos um país mais decente, onde você bate no peito de orgulho de ser brasileiro, de ser sergipano, de ser aracajuano, mas que você dê exemplo lá na base, e na base é na educação, nas crianças. Nós estamos aqui em minha idade, eu tenho 55 anos de idade, e ainda temos aqui uma comunidade ainda que tem ainda esse sofrimento e ainda tem aquele pensamento ainda que a corrupção, corruptiva. Precisamos mudar isso, mas só vamos mudar quando as pessoas de bem se inserirem nesse processo da política. E o meu objetivo agora é fazer isso, dar esse exemplo. Digo aqui de coração que eu não tenho nenhum projeto para 2018 e nem outro projeto acima. Pretendo cumprir o meu mandato, um degrau de cada vez. Agora, se lá na frente tiver uma pesquisa e o povo aracajuano entender que eu mereça a ter mais uma condução,
eu vou estudar juntamente com a minha família. Mas se amanhã ou depois eu sair, eu quero que minha família verifique aqui, que eu fui lá, não me corrompi, dê exemplo, e esse exemplo que eu quero que eles sigam. É para você, eu quero servir de espelho para minha família e para o povo do Aracaju e para o povo brasileiro. Vereador, muito obrigado pela entrevista, bom mandato. Eu que agradeço. E o programa Identidade fica por aqui, aguardem o nosso próximo convidado. Não se esqueça, Identidade sempre às segundas-feiras à noite e também tem as reprises. Até lá.